Olha, a vida é infinitamente além do que a gente pode perceber ou estabelecer como uma, uma rotina, um cotidiano. A vida é tão infinita que se nós soubéssemos, eu digo, se nós tivéssemos a verdadeira dimensão da realidade da vida, nós daríamos infinitamente valor a cada momento dela. Não existiria mais suicídios, nem suicidas, não existiriam mais brigas, perdas de tempo. O nosso grande problema é o nosso primarismo espiritual, o nosso primarismo psicológico. Sim, nós não sabemos ainda quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E repare você que dentro desse contexto de tanta e tamanha plenitude, ainda existem os arrogantes, ainda existem os prepotentes, ainda existem aqueles que pensam que vale a pena pisar, ferir, magoar, machucar. Eu estava refletindo hoje sobre essas frases soltas, né, que a gente vê hoje com muita mais frequência nas redes sociais. A cana, para que ela dê o doce dela, ela tem que ser esmagada. Quantos animais precisaram morrer hoje para que você tivesse alimentado? Para que eu tivesse alimentado? Sabe Deus lá quanto, não é? Quantas aves. Então nós vivemos dessa maneira, quase que na total obscuridade. Somos nós, esses espíritos calcetas, espíritos irradiços, que vivemos malbaratando a vida, ao invés de vivermos acendendo a vida e agradecendo todo santo momento por ela. E aí tem uma questão que é imperativa, que eu quero conversar com vocês. É sobre o viver, o sofrer bem e o sofrer mal. Ou o bom sofrer e o mal sofrer. Aquele que sabe sofrer, compreende os seus erros, compreende as suas falhas, as suas faltas, tenta se perdoar como quem se feriu e prossegue itinerante sua vida. Sim, até porque sabe que vai reencarnar. E nessa reencarnação, quiçá não terá que reencontrar com aquele que hoje é o seu grande inimigo. Então a lei da reencarnação, ou a doutrina reencarnacionista, ou a doutrina espírita, que é esta na qual eu comungo, na qual todo santo dia eu dou uma lida, uma estudada, uma averiguada, ela nos coloca num momento muito de deixa eu ver se me vem aqui o nome mais adequado, né? Numa encruzilhada. Ora, se eu sei que todo o bem que eu faço, todo o mal que eu faço volta contra mim, eu preciso ter em mim muito esclarecido o discernimento e buscar fazer o melhor que eu possa. O interessante é que algumas religiões que falam sobre o pecado, que falam sobre o castigo eterno,
que falam sobre castigo, que falam sobre essas coisas todas, nunca avançaram o suficientemente necessário e ajudaram muito pouco o ser humano. Eu falei aqui um certo dia, não tem muito tempo, sobre uma mulher que exigiu do marido que fosse retirado o nome reencarnação dos livros sagrados. Lembra disso? Pois é, se nós estivéssemos vivendo esse processo, nessas filosofia das reencarnações, nós teríamos muito mais discernimento, muito mais cuidado com viver, cuidado com sofrer, porque é no sofrimento que o diamante de um ser bruto que vem da terra se torna um dos adornos mais belos que a humanidade tem. É o diamante que toma conta das coroas de príncipes e de reis sobre a terra. Ele vem das entranhas da terra. Mas o diamante, não sei se você sabe, ele para virar uma peça de adorno, ele recebe muito fogo, corte profundo, para que ele jorre a sua beleza, a sua exuberância. Assim somos nós, seres espirituais imortais, né? Assim somos nós. Um bom sofrer, um exemplo de um bom sofrer, eu diria Nelson Mandela. Eu ousaria também dizer Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Buda, Jesus de Nazaré, se permitiu imolar-se, né? Porque mas Jesus a gente coloca de parte porque ele é o Senhor da paz. Mas quantos estão na sua cartilha, quantos estão tentando, empenhados em seguir o que ele sugeriu, o que ele orientou? Quantos você conhece? Eu também não conheço muitos. Até porque nossa infantilidade psíquica é muito grande, né? Nós somos seres infantis do ponto de vista psicológico. Repare que todos os ladrões se preocupam muito em ostentar riquezas, ouro, adoram relógio, meu Deus do céu. Adoram carros importados, ou não, mas carros caríssimos, né? Eu não estou falando dos ladrões, estou falando do espírito que é infantilizado, não é? Eu citei aqui um bom ladrão porque normalmente quando se tem alguma operação que a gente percebe policial, é encontrado uma montanha de diamantes, de ouro, pedras preciosas, um veículo, 2, 15 veículos, 20 veículos, né? Às vezes até aeronaves, né? Por que isto, né? Porque onde querem chegar, né? Ou onde é que não chegaram ainda, é melhor perguntar assim, né? O seu primarismo infantil, o seu primarismo psicológico. Então nós temos que ouvir o convite que vem do alto. Crescei e multiplicai. Ascender, evoluir. E aí nós temos a máxima da doutrina espírita que diz: fora da caridade não há salvação, que seria na linguagem budista, fora do amor não há como evoluir. Então nós temos que aprender a lição do amor, que é muito complexa, é muito difícil, porque você tem que abrir mão de coisas, você tem que abrir mão de pessoas,
Sim, você tem que abrir mão de tudo, inclusive de você mesmo. Isso é amor. Isso é amor. Lembrou-me aquela história de Madre Teresa que estava a catar vermes em um homem com uma pinça em plena praça pública e um hindu passa e diz assim: ei, irmã, eu não faria isso nem por 10 milhões de dólares. E Madre Teresa olhou assim para ele: você também não, meu filho, só por amor. O quanto nós precisamos aprender a amar. Hein? Isso é amor. Vir aqui deixar com vocês uma mensagem para que você possa repensar a sua vida, para que você queira se melhorar na vida. Jamais vos enganar. Jamais vos enganar. Eis o meu propósito na vida, jamais vos enganar. Pode até doer o que eu digo, posso até ferir sem querer, mas jamais enganarei vocês. Porque comigo a verdade, ela é uma religião. A verdade é uma religião. Querendo tirar alguma dúvida, alguma sugestão, por gentileza, me mandem, como tem feito sempre algumas pessoas, um e-mail ou um zap. Vejam lá no início que tem algum contato meu. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.